Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos, que bom que nós estamos aqui. Vá chegando, vá ocupando o seu espaço. Perceba como é que você chega nesse momento. Que bom. Que bom que estamos aqui. Me digam, por favor, como é que está o volume da música? Porque ontem vocês escreveram aqui que a música estava alta, eu abaixei, mas eu acho que não foi suficiente, que depois eu recebi um feedback da Paty dizendo que estava muito alta. Eu acho que era a posição do celular em relação ao computador. Então, me digam, por favor, se hoje está melhor, e peço desculpas por ontem. Para mim estava quase que eu não escutava, de tão baixo. Ótimo. Então, que bom que estamos bem aqui com o nosso som hoje. Muito bom. Nessa nossa semana aqui, nós estamos falando, como nós dissemos ontem, então para aqueles que estavam conosco aqui ontem, a nossa proposta essa semana é falar um pouco sobre o vitimismo ou sobre a vitimização, que é um tema, no meu ponto de vista, importante, porque muitas vezes isso está acontecendo no nosso movimento, ou às vezes nós nos relacionamos com pessoas que têm esta postura. Por isso que me parece um tema útil e eu escolhi trazer aqui. Para aqueles que já estão conosco há mais tempo, sabem que nessa sequência eu geralmente trago um tema, ao final da sequência eu posto um vídeo curto no Instagram e depois eu posto um vídeo mais longo lá no meu canal do YouTube, Bruno Malatrase. Lá tem os vídeos dos nossos outros temas completos, caso você queira assistir, você tem essa possibilidade lá no YouTube, tá? E ao final dessa semana eu pretendo também postar o vídeo sobre esse nosso tema, de vitimismo ou vitimização. Muito bom. Como nosso primeiro movimento hoje, eu entendo que seja importante a gente compreender um pouco o conceito de vítima, antes da gente dar um passo para o conceito de vitimismo ou de vitimização. Isso porque eu tenho percebido que muitas vezes esses conceitos eles ficam misturados, né? E aí a gente não consegue fazer um movimento mais assertivo, que é um pouco do que nós propusemos ontem, que é olhar com carinho e com respeito para os momentos ou para as situações onde nós somos ou fomos vítimas, e também olhar com coragem para situações onde muitas vezes nós adotamos um comportamento vitimista. E dessa forma a gente pode seguir um pouco melhor, certo? Muito bom. A vítima é toda pessoa, né, ou alguém que sofre um dano que é real, né? Então, para que a gente possa ser vítima, ou para que uma vítima de fato exista, ela pode e ela precisa ter sofrido um dano real, né? Um dano real que pode ser físico, um dano real que pode ser emocional, pode ser um dano que foi causado à própria pessoa, pode ser um dano que foi causado aos bens dessa pessoa, pode ser um dano que é decorrência, né, de um crime, de uma ação que prejudica, de um desastre, né, de uma fatalidade, por exemplo. Vítimas existem e é muito importante que a gente reconheça isso. Por quê? Porque esse é um tema sério e
E a gente precisa tomar muito cuidado com alguns movimentos e falas do tipo vítimas não existem. Este tipo de fala é muito prejudicial, porque a gente invalida a existência das vítimas nesse contexto. Muitas vezes, é claro que a gente consegue entender que muitas vezes as pessoas usam uma fala desse tipo, que vítimas não existem, para tentar fazer uma reflexão sobre o vitimismo, mas isso não ajuda. Vítimas existem e esse é um movimento sério. Quando a gente não tem esta consciência, isto pode desencadear movimentos de impunidade e movimentos de preconceito. Isso é muito ruim. Isso é muito sério. Isso leva as pessoas para uma distorção que é muito grave, a ponto da gente ouvir alguns absurdos nesse sentido, né? Eu não sei se vocês já ouviram coisas desse tipo, mas eu trago alguns exemplos porque isso é muito importante. Quando as pessoas elas não têm a clareza de que vítimas existem e de que esse é um assunto muito sério, as pessoas elas dizem bobagens do tipo: a pessoa sofreu um abuso porque estava andando de roupa curta na rua. Isso é um grande absurdo. Tá? Você distorce completamente o movimento e invalida aquilo que a vítima viveu. Outras falas do tipo: a pessoa foi traída porque ela não atendia às necessidades do parceiro, não atendia às necessidades da parceira. Isso é um grande absurdo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E quantas vezes nós ouvimos coisas desse tipo? Isso é muito ruim. Porque isso fomenta preconceito, isso fomenta impunidade. Então é muito importante que a gente tenha clareza de que as vítimas existem, isso é real e elas merecem todo o respeito. E nós merecemos todo o respeito quando nós muitas vezes estamos inseridos nesse movimento. E por que isso é importante, né? Porque é como se, ao invalidar esse movimento, a pessoa ela não tivesse o direito de expressar o desconforto, expressar o dano, expressar a queixa daquilo que foi vivido. É como se eu não pudesse expressar a minha diversidade. E quando há um bloqueio nesse sentido, né, de não poder expressar isso, para a vítima ou para nós enquanto vítimas, no momento que foi difícil, que já é naturalmente difícil reconhecer o nosso medo, reconhecer a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, isso já é naturalmente difícil para nós quando a gente tem um movimento de tolher esse tipo de movimento. O que é que acontece? Geralmente a vítima opta por sofrer sozinha. Quantas vítimas se calam e optam por sofrer sozinhas, né? por não poder compartilhar aquilo que aconteceu? Ou o que é pior, né? E infelizmente, não sei se vocês já vivenciaram isso em alguma situação, mas eu já vi isso acontecer muitas vezes. Quantas vezes a vítima se sente culpada por aquilo que aconteceu. Eu não atendi as demandas dessa pessoa mesmo, então eu mereci ser traído, eu mereci ser traída. Eu tenho um temperamento muito difícil mesmo, então eu mereci ser agredido, ser violentado. Quantas vezes as vítimas, ou nós enquanto vítimas, corremos o risco de entrar nesse lugar, de nos culparmos por algo que não é responsabilidade nossa. Isso é muito difícil.
E é por isso que é muito importante que a gente olhe para as vítimas ou para nós enquanto vítimas com muito respeito. Quantas vezes as vítimas ou nós enquanto vítimas, ao relatarmos algo nesse sentido, recebemos um rótulo, por exemplo, de fracos. Ah, você está exagerando. Isso aí é mimimi. Quantas vezes nós escutamos esse tipo de resposta? Isso, mais uma vez, invalida aquilo que aconteceu. Mimimi é uma coisa. Está muito mais ligado com o vitimismo. Isso não tem nada a ver com ser vítima. Isso é completamente diferente. Completamente diferente. Quantas vezes esse movimento se mescla com outro problema grave que nós enfrentamos hoje em dia, que é a questão da positividade tóxica. Eu tenho que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre alegre. Eu não posso viver a minha dor, eu não posso vivenciar a minha dor. O que as pessoas não compreendem é que talvez o primeiro grande passo para a gente sair da nossa dor é reconhecer a nossa dor. Talvez o primeiro grande passo para sair do sofrimento é reconhecer o nosso sofrimento. Talvez o primeiro grande passo para não nos tornarmos vitimistas seja reconhecer as situações onde nós somos vítimas. E poder dizer isso, ok, nesta situação eu fui vítima, isso foi difícil para mim. Fiquei triste, fiquei com raiva, fiquei com vergonha, me senti culpado, me senti inferiorizado. Isto faz parte do nosso movimento de elaboração desse desafio. Por isso que nesse nosso primeiro dia eu gostaria que você, olhando para a história da sua vida, você pudesse reconhecer se em algum momento você foi vítima ou passou por uma situação neste contexto. E se você passou, que você possa olhar para isso com amor e com respeito. Dizer, essa foi uma situação dura para mim. Nesta situação eu fui vítima. E se você encontra uma situação dessa na história da sua vida, que você possa perceber como você se sentiu. Qual é a emoção que foi mobilizada? Sentir medo, sentir tristeza, sentir insegurança, raiva, decepção, indignação. O que é que eu senti nesse momento? Reconhecer esse episódio e reconhecer o que nós sentimos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um movimento de fraqueza, é um grande movimento de coragem. Um grande movimento de coragem. E quantas vezes as pessoas distorcem isso? Elas acham que reconhecer uma situação onde nós somos vítimas é uma demonstração de fraqueza. Não, é uma demonstração de coragem. É olhar para a nossa história e dizer, isso foi punk para mim, isso foi difícil, isso me marcou profundamente. Porque situações onde nós fomos vítimas nos marcam profundamente. E mais uma vez, isso não é mimimi. Isto não é exagero. Quando nós passamos por uma situação enquanto vítimas, isso é um trauma para nós, isso nos marca. Isso tem reflexos na nossa vida. Não significa que nós somos reféns disso, isso é um outro passo. Mas isso nos marca. Dizer que uma criança que foi abandonada não tem um reflexo disso na vida atual, isso é uma grande bobagem. Há um reflexo. Dizer que uma criança que passou por uma situação de violência não tem uma marca, é claro que tem. Isso tem um reflexo na nossa vida.
O que nós vamos fazer com isso é outra história, né? Para os nossos próximos capítulos aqui. Mas é importante reconhecer que isso tem um impacto na nossa vida e da vida das pessoas que passaram por isso. Esse é o primeiro passo para a gente poder trabalhar o vitimismo, é reconhecer as vítimas reais, ou os momentos reais onde nós somos vítimas. E poder olhar para isso com carinho e com respeito, como a gente merece. Dessa forma a gente pode olhar para aquilo que nos aconteceu com mais verdade. Quando eu olho para isso que me aconteceu com mais verdade, eu posso sentir tudo o que isso me trouxe, não importa qual foi o sentimento, eu posso sentir tudo isso. Pronto. Ok. E aí a gente pode dar o próximo passo, que é, ok, isto foi difícil para mim. Aqui eu fui vítima. O que é que eu quero fazer com isso daqui para frente? Esse é o capítulo 2. O que é que eu quero fazer com isso daqui para frente? Não é o que eu tenho que fazer com isso, porque ninguém é obrigado a fazer nada com isso. Quantas vezes as pessoas têm um movimento que é uma grande bobagem, é forçar o outro a fazer um movimento. Ah, você tem que fazer isso com isso que você conta. Não tem que nada. Não tem que nada. Só reconhecer, é isso que eu vivi. E foi isso que eu senti no momento. Se eu quero fazer algo daqui para frente, é uma escolha pessoal. Não quero mexer com isso, é direito seu. Direito nosso. Eu não quero mexer com essa história, eu não quero. Direito nosso. Tem ninguém aqui para dizer que você tem que fazer nada. Nós estamos aqui para dizer que há uma possibilidade, né? Do que eu quero fazer com isso. Mas só se você quiser. Não é compulsório. Ninguém entende mais da sua história do que você. Quando a gente entra num lugar de dizer o que o outro tem que fazer com a própria história, é outra grande bobagem. A gente não tem que dizer o que o outro tem que fazer com a história dele. A gente pode trazer algumas possibilidades. Talvez por aqui, talvez por ali, mas a escolha é pessoal. Sempre com respeito. Muito bom. Espero que a gente tenha conseguido refletir sobre esse tema, que é um tema delicado, que é um tema que muitas vezes mobiliza emoções dentro de nós, mas eu espero que essa nossa reflexão de hoje tenha sido feita com o respeito que esse tema merece. Certo? E amanhã, mais um passo. Amanhã é o capítulo 2, que é o que é que nós fazemos com isso? O que é que nós escolhemos fazer com isso, caso a gente queira. Sentados, coluna ereta. Relaxa os ombros. Alinha o queixo. Apoia os 2 pés no chão ou cruze as pernas na posição de lótus, como for mais confortável para você. As mãos repousam sobre as pernas. Palmas das mãos para baixo, para cima, numa posição específica, como você preferir, certo? Se você se sentir confortável, fecha os olhos. Se você não se sentir confortável, não tem problema, mantenha os olhos abertos e apenas desça o olhar 45 graus, que isso te ajuda a se conectar com você. Nós vamos inspirar pelo nariz e nós vamos contar mentalmente. 1, 2, 3. Fazemos uma pequena pausa e expiramos pelo nariz, contando mentalmente 3, 2, 1. A contagem é mental e a inspiração e expiração pelo nariz. Faça no seu ritmo e no seu tempo, como for confortável para você. Natural que venham pensamentos, lembranças, emoções, isso acontece. Não brigue com isso. Agradeça e traga sua atenção de volta para a respiração e para a contagem mental. Iniciando.
Respire profundamente. Interrompa a contagem. Observe como você se sente agora. Perceba o seu estado interno. No seu ritmo e no seu tempo, sinta os pés. Suavemente mexa os pés, as pernas, as mãos, os braços, os ombros, o pescoço. E no seu ritmo e no seu tempo, abrindo os olhos. Muito bom. Muito bom encontrá-los. Mais uma vez. Bom descanso. E amanhã mais um passo. Beijo.